Olá, eu sou Clédson Carlos, mais um momento devocional, um momento de reflexão, de crescimento, de aprendizado da Palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre cuidado. O cuidado de uns com os outros no relacionamento interpessoal. E sempre nós vamos de texto bíblico, né? Não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu expresso, que vai ser a verdade absoluta. Muito pelo contrário, a verdade é a Palavra de Deus. E tem um texto descrito lá em Hebreus, capítulo 13, verso 1 ao 3, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. É esse texto falando sobre cuidado para com o nosso próximo, para com aquela pessoa com quem eu me relaciono, com quem eu me conecto. E por quê? Porque devemos cuidar uns dos outros, não somente no contexto de família, mas no contexto também de sociedade, de pessoas com quem eu não conheço, expressar esse cuidado a que o Senhor nos chama a ter. Esse cuidado manifesta, quando agimos assim, nós estamos manifestando a essência do caráter de Cristo Jesus, que veio até aqui para cuidar de nós. Estamos expressando como fala lá no Salmo de número 23, quando diz que o Senhor é o nosso pastor, aquele pastor que cuida, que dirige a nossa vida, que dirige os nossos passos. Cristo Jesus, ele sempre agiu assim. Se você olhar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 8, vai dizer que Cristo Jesus, ele agiu de forma obediente até a morte da cruz. Para quê? Para cuidar da nossa vida. Portanto, agindo completamente contrário à nossa natureza, que tenta se individualizar, tenta se isolar das pessoas, que tenta buscar o benefício próprio e não o benefício coletivo, não o cuidado coletivo. Em contrário a isso, a palavra de Deus diz que nós podemos transformar as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que nós podemos considerar as necessidades do outro maiores do que as nossas necessidades. É igual quando a Bíblia diz sobre casamento que os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Isso é cuidado, é você dar a sua vida para cuidar das outras pessoas. Cuidado é quando você coloca a mão no bolso, tira um dinheiro que você usaria para uma viagem, para as férias tão planejadas, porque você quer cuidar de alguém. É quando dói no bolso, sim. Isso é cuidado. Quando a gente está cuidando de alguém, mas não está fazendo diferença na nossa vida, isso não é cuidado cristão. Cuidado cristão é quando a gente arregaça as mangas, quando a gente molha a camisa de suor para ver a melhora na outra pessoa. É quando você perde horas de sono lendo livros, estudando, vendo seminários para cuidar de alguém. É quando a gente entende que considerar os interesses dos outros é melhor do que os nossos em primeiro lugar. E será que estamos agindo assim? Será que estamos considerando o benefício do próprio além dos nossos? É igual ao casamento. Não devemos casar para sermos felizes, mas devemos casar para fazer o outro feliz. E em benefício disso, eu me torno feliz. Como que tem sido as nossas atitudes então? Estamos sentindo compaixão pelas viúvas, pelos órfãos? Quando vemos alguém na rua, a nossa atitude é de repulsa, de nojo ou de ter compaixão para com ela? Quando alguém perde um ente querido, qual é a nossa atitude? Dizer, mas um se foi. Está assim. Será que o falecimento de tantas pessoas nesse momento de pandemia, será que se tornou algo normal? Será que o nosso coração está ficando frio para com os sofrimentos daqueles que estão à nossa volta? Que a gente não perca isso. Essa compaixão pelos outros. A Bíblia diz que o Senhor nos viu
Viu as pessoas, Cristo Jesus olhou para a sociedade enquanto ele estava aqui na terra e ele teve compaixão delas, ele se compadeceu, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Isso é cuidado. Você ver o sofrimento do outro e você buscar um recurso, buscar uma forma de mudar aquela situação. É lógico que nós não vamos conseguir mudar, transformar todo mundo do dia para a noite. A gente não vai conseguir socorrer todas as pessoas que estão sendo maltratadas, todas as mulheres que estão sendo espancadas, todos aqueles que estão sendo escravizados no trabalho, todas aquelas crianças que estão sendo maltratadas dentro de casa. Nós não vamos conseguir mudar toda a situação imediatamente, mas isso não deve nos levar a sermos apáticos, a não termos compaixão dos outros. E só é possível fazer isso com o auxílio do Senhor. E por isso nós vamos orar, pedindo que o Senhor transforme o nosso coração, para que a gente possa sentir compaixão das pessoas e de alguma forma agirmos para cuidarmos dela. Principalmente e primeiramente aqueles que fazem parte do seio da nossa família, tanto família de sangue quanto da família da fé, e também demonstrarmos isso aos demais. Vamos orar então? Deus querido, obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos chama também a cuidarmos das pessoas, cuidarmos daqueles que estão sofrendo, passando por lutas, por dificuldades. Ó Pai, que a gente não seja egoísta, que não nos isolemos no nosso cantinho de aconchego, de conforto e deixemos de ver o sofrimento das pessoas, mas que os nossos olhos estejam abertos para essa realidade de que há muitas pessoas carecendo do nosso auxílio, carecendo do nosso cuidado, há muitas pessoas sofrendo ao nosso redor, precisando de uma palavra de consolo, precisando de um ombro amigo. Às vezes não é preciso falarmos nada, só é preciso estarmos ali, servindo de apoio com a nossa presença. Nos ajude a vivermos assim. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida.